Olá, bom dia. O ofício de trabalhadeiras de coco hoje é um patrimônio cultural e imaterial do Maranhão, graças a um projeto apresentado aqui na Assembleia Legislativa pelo deputado Carlos Lula. E como está chegando assim o final do ano, mais ou menos a gente começa a fazer um balanço de tudo que já fez. Aí eu convidei ele para vir conversar aqui com a gente, tomar um café, conversar mesmo sobre todos os projetos, sobre esse ano eleitoral, sobre tudo que aconteceu esse ano. Por isso, deputado, seja muito bem-vindo para essa conversa aqui nessa mesa de café. Elda, obrigado, bom dia. A gente fica muito feliz de poder estar aqui novamente, poder conversar um pouquinho sobre o nosso ofício. Já foram mais de 22 leis originadas de projetos nossos, são mais de 70 projetos de lei. Tem o que comemorar, né? Que a gente fez, tem o que comemorar, mas tem muito ainda a fazer. E eu fico muito feliz, tem leis especiais, né? Que às vezes não são nem tão grandes, mas são muito simbólicas. Eu acho que essa é das uma quebradeiras de coco-babaçu. Simbólica demais, né, pra gente. É muito, porque a quebradeira de coco-babaçu, ela simboliza muito para o Estado. Às vezes a gente não tem noção. A palmeira de coco-babaçu, ela é encontrada em 4 estados da federação. Um deles é o Maranhão. E a palmeira de coco-babaçu nos deu um modo de cultura e de fazer muito próprios. Essas mulheres, elas não são simplesmente quebradeiras de coco. Elas têm uma relação diferente com a floresta, elas têm uma relação diferente com a palmeira, elas têm uma relação diferente com a própria vida delas, porque a maior parte delas são arrimos de família que construíram sua condição, refizeram sua condição mesmo de mulheres a partir desse ofício, se juntando de maneira coletiva. Hoje há delas que exportam isso, né? Pegaram essa palmeira de coco, que dá muito pouco, quem faz óleo sabe como vende, é tão difícil, né? Eu conheço bem essa história de quebrar coco, minha mãe quebrava coco. E foi uma história que veio sendo construída, porque antes era mesmo só o meio de subsistência da mulher. Depois ela aprendeu a importância desse trabalho, não só para ela, para o meio ambiente, essa relação com a floresta, essa relação com a própria palmeira, que passou a ser uma coisa assim especial até, vamos dizer, né? É uma coisa especial porque, vê só, a gente, de uma maneira geral, entende que o que tem na minha fazenda, o que tem na minha propriedade é meu. Elas não. Para elas, a palmeira de coco-babaçu é coletiva. É assim, não, mas eu quero poder entrar, porque a palmeira não é só sua, a palmeira é de todo mundo. E isso não é algo forçado, isso é algo de fato que existe da relação delas com a palmeira de coco. Então elas sempre pedem permissão para entrar na fazenda. Em geral, o babaçu ele não é utilizado pelos fazendeiros porque tem pouco valor, mas elas conseguem extrair valor dele. E aí faz hoje sabonete, faz hoje óleo, faz hoje uma série de coisas, exportam, né? Quer dizer, né? O trabalho ele cresceu, então, os benefícios dele cresceram. Os benefícios desse trabalho cresceram. Elas preservam a floresta, preservam o babaçu e, mais do que isso, elas redimensionam sua condição de mulher, porque são cooperativas praticamente só de mulheres que fazem a vida dessas mulheres mudar. Quando tu vai pegar outra geração, de quem é mais novo, aí é uma geração que já nem usa o coco, ela já está empreendendo de outra forma, porque as mães conseguiram fazer que desse um salto. Então, assim, esse saber é que hoje é patrimônio imaterial, porque é um modo de fazer, um modo de preservar e um modo de cultivar que é muito nosso e que tem que ser cuidado para as próximas gerações. Você falou uma coisa interessante, que as próximas gerações, as filhas dessas mulheres, as netas dessas mulheres vão empreender talvez de uma forma diferente que não através do babaçu. Mas mesmo assim, esse saber precisa ser preservado. Ele não pode ser deixado de lado pelas novas gerações, ele não pode ser esquecido pelas nossas gerações, porque ele faz parte da nossa história, né? Ele faz parte da nossa história. Vamos imaginar que no futuro a gente tem uma indústria a partir da extração do coco-babaçu que não seja mais manual, seja algo industrializado, que possa gerar mais renda para essas mulheres. A gente tem que entender como isso tudo começou. Isso tudo começou e é revolução, é revolução feminina, é revolução sobretudo de mulheres. Mulheres que muitas vezes não tiveram acesso à escolaridade, mulheres que muitas vezes têm condições de vida muito difíceis, mas se conseguiram juntas, coletivamente, de mãos dadas,
a mostrar que é possível fazer diferente, muitas vezes sem ajuda nenhuma, até por parte dos governos, assim, governo municipal, governo estadual, governo federal, elas conseguiram. Então, assim, a gente tem de bater palma, elas são organizadas hoje em movimento interestadual das quebradeiras de Coco-Babaçu, veja só, quebradeiras. Né? Não são quebradores, são quebradeiras. São quebradeiras, são de mulheres. Bem feminino mesmo. Né? São de mulheres. E é muito bom, não precisa ter tido acesso. Só lhe interromper, eu não conheço nenhum homem que quebra coco. Tem, são poucos. Bem poucos. São poucos, né? E isso é quase, era dado, como não era uma atividade masculina, digna, né, que rendia dinheiro, era algo reservado para as mulheres que não tinham o que fazer, né, vamos dizer assim. Exatamente. Não tinha o que fazer, vai quebrar coco. O homem estava na roça e a mulher estava quebrando coco. A partir dessa representatividade que dá esse status de um saber nosso, que vai para todo mundo, vem mais benefícios para essas mulheres? O que elas ganham, o que a gente ganha, mas especialmente o que elas ganharam a partir do momento em que isso se tornou um patrimônio do Maranhão? A gente tem ganhos políticos e tem ganhos que eu diria que são intangíveis. O ganho intangível de transformar isso em saber é porque dá relevância para esse trabalho delas ao longo desses anos. A gente não pode simplesmente passar despercebido. No dia que a gente conseguiu a sanção da lei, a gente teve uma reunião grande das mulheres aqui na Assembleia, eram mais de 300 quebradeiras de Coco-Babaçu. Elas protocolaram um projeto de lei originado delas. Vê só, eu, o deputado Rodrigo, o deputado Júlio Mendonça, nós subscrevemos o projeto, mas o projeto originário delas, com reivindicações delas, com propostas delas para o futuro, e está tramitando, né? Com jeitos próprios de debater a floresta, de debater o babaçu, de debater o babaçu livre, que é uma proposta delas terem esse acesso livre à palmeira. Então isso está tramitando na casa e, obviamente, isso só foi possível não por conta do projeto, mas sobretudo do ganho de visibilidade político que essas mulheres conseguiram ao longo do tempo. Eu fui, Elda, há muitos anos, ainda estudante, eu fui estagiário de um grupo de estudos rurais e urbanos da Universidade Federal do Maranhão. E foi meu primeiro estágio, eu ainda garoto, ali com 19 anos, e esse grupo estudava, vê só, as quebradeiras de Coco-Babaçu, que começavam a se organizar lá no final da década de 90. Hoje, essas mulheres, tipo assim, já são fruto daquilo que eu comecei a estudar lá naquele tempo. Muitas já se foram, há outras lideranças, mas o movimento continua e continua forte. Então, assim, sua relação com as quebradeiras de coco, então com o Coco-Babaçu, já é um pouquinho antiga mesmo, né? Ela é antiga e nem aquele estudante não podia imaginar que um dia eu seria deputado e ia poder estar ajudando as mulheres nisso. Eu era um estudante, na verdade, um curioso, era um grupo de estudos que envolvia direito, envolvia antropologia, envolvia sociologia. Se estudava essas mulheres, tinha o Alfredo Wagner, a Maristela Andrade, que são professores de renome da Universidade Federal, que sempre estudaram isso, e eu estava ali como estagiário para tentar entender, para tentar compreender. E muitas vezes está no nosso quintal e a gente não enxerga. Né? É verdade, mas parece que o que está muito perto a gente não enxerga direito, a gente precisa se afastar para poder entender e ver melhor. Mas a gente está falando muito da quebradeira de coco, mas eu acho que essa tem mesmo um valor afetivo, uma questão afetiva para o senhor, mas tem outros projetos assim tão importantes quanto esse, né? Tem, Elda. Se a gente ainda pegar para o ambiental, tem um projeto para mim que é muito caro, que é a preparação do Estado para as mudanças climáticas. A gente conseguiu aprovar, a gente é o primeiro Estado que aprova a preparação de um Estado inteiro para as mudanças climáticas que a gente vai enfrentar daqui nos próximos 50 anos. Onda de calor, onda de frio, furacão, terremoto, sempre aconteceram, mas nunca aconteceram na intensidade. Com essa intensidade de agora, né? Com certeza. E no espaço de tempo tão curto e em regiões onde a gente não enfrentava. Então, a gente tem de se preparar, porque a gente não soube lidar com as transformações pelas quais o planeta vem passando. A gente tem de preparar uma linha sustentável ao longo do tempo. Então, a gente é o primeiro Estado a aprovar uma lei aqui, que foi aqui o Maranhão, para preparar o Maranhão para enfrentar o que a gente vai ter de mudança climática para frente. É uma legislação ambiental nova, importante,
pioneira, mas que vai precisar agora de ajuda do Poder Executivo, porque são políticas públicas que precisam ser pautadas, que precisam ser assim, direcionadas para que a gente possa enfrentar isso. Então a gente vai ter conselho que vai ter que ser criado, a gente vai ter que debate que vai precisar ser feito, mas isso já está estabelecido. Mas já está estabelecido na lei. Vamos já falar sobre isso no segundo bloco, fazer um intervalinho aqui rapidinho, só você sabe, aquele tempo da gente tomar água, tomar café, só conversar um pouquinho e voltamos logo, é só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui com o deputado Carlos Lula sobre projetos apresentados, projetos que viraram lei, também sobre a atuação parlamentar dele. E a gente estava falando falamos muito da quebradeira de coco, estamos falando agora desse preparação para as mudanças climáticas. Como o senhor imagina que isso vai ser feito? Essas políticas públicas, a gente tem uma necessidade, vamos dizer, para ontem, né? Porque, na verdade, a gente está se preparando, mas elas já estão acontecendo. Enquanto a gente se prepara, ela vai acontecendo, a gente vai se adaptando, na verdade. Essas políticas públicas, de que forma elas podem ser construídas e implantadas? Elda, a gente, quando pensa em desenvolvimento do Estado, ou pensou em desenvolvimento ao longo dos últimos séculos, a gente não cuidou de preservar a natureza. Quando a gente pensa em industrialização, em sociedade industrial, a gente pensa numa sociedade que devasta a natureza. Verdade. E o ponto que a gente quer trazer é que, assim, é possível desenvolver sustentando. A gente não tem, eu diria, uma vocação para a indústria. A grande população do Brasil, ela não está aqui no Maranhão, ela está fora do estado. É muito caro para a gente achar que a gente vai conseguir implantar aqui uma fábrica de veículo, uma fábrica de motos. É coisa impensável para nós. Não faz sentido, porque é muito caro. É caro para fazer aqui, é caro depois para tirar daqui para vender lá no mercado, que é um mercado maior no sul e no sudeste, onde está a grande concentração da população do país. Então, a gente precisa de um outro modelo de desenvolvimento. O que pode gerar emprego e renda para a população do estado e sustentar o nosso maior patrimônio, que é a nossa natureza. Onde a gente tem maior potencial aquífero do que aqui no Maranhão, de rio perene, onde a gente tem maior potencial turístico do que aqui no Maranhão, onde é que a gente tem algo que parece com um deserto, como são os Lençóis, ao mesmo tempo onde a gente tem tantas cachoeiras, quando a gente vai no sul do estado. A gente tem um potencial enorme. Então, nosso potencial, na verdade, ele não destrói a natureza, ele é um potencial de desenvolvimento para pensar a natureza com a gente. Como é que a gente faz, preservando o que a gente tem de mais rico, a nossa riqueza, que Deus já deu para a gente não precisa mover uma palha para isso, porque Deus deu. Está aqui, ó. Tá lá. Está aqui o teu rio, está aqui a tua cachoeira, está aqui tua vegetação lindíssima, vasta, diferente. Está aqui o teu deserto. O deserto, exatamente. Aqui, ó, pode chamar de Saara aqui, e é lindo, e a gente se encanta toda vez que vai lá. A gente vai, eu pelo menos posso ir 10, 20, 30 vezes. A gente vai se impressionar Eu não sempre. vou deixar de me impressionar com o que a gente tem. Agora, o nosso potencial está aí. Esse potencial é que precisa ser pensado para o futuro. Como a gente vai desenvolver o Maranhão para o futuro preservando isso? É essa a pergunta que a gente tem que fazer e a resposta que a gente tem que procurar dar. Esse é o nosso desafio. O desafio para o futuro é desenvolver o Maranhão preservando o que é nosso. Pois eu diria que isso é um desafio muito grande, porque eu penso assim, esses recursos naturais, essas maravilhas, elas estão aí desde sempre. A gente fala muito, o Maranhão tem um potencial de fazer isso, o Maranhão tem um potencial de fazer aquilo, mas o que me preocupa é que esse potencial custa muito a ser explorado e a alcançar o que a gente precisa. E as mudanças climáticas, elas não estão mais tendo paciência com ninguém, não. Elas já estão acontecendo e a gente precisa ser, vamos dizer, mais do que urgente, imediatistas até. Dá tempo de fazer mais alguma coisa para a gente se preparar para fenômenos assim bem nossos, como a vossoroca, essas coisas que vão acontecendo de uma hora para outra, que estavam lá, que vão aumentando e depois você perde o controle sobre aquilo. Dá tempo, Elda. Agora, a gente tem que mudar nosso modo de fazer. Vê só, uma preocupação que eu tenho, inclusive eu já falei algumas vezes, é assim, a gente é vocacionado também para a agroindústria do agro. A gente tem cultivo de soja aqui, cultivo de cana muito grande e expansivo no estado. Agora, a gente não pode destruir nossas matas para plantar soja no lugar. Sim. Então, assim,
quando a gente vai ver potencial de desmatamento do Maranhão, a gente tem cidades onde estão os maiores desmatamentos do Brasil. Nos últimos 12 meses aí, a gente sempre está entre as maiores, então tem alguma coisa errada. A Vossoroca de Muriticupu. Não é por acaso. A gente construiu a cidade em um local inadequado. A gente não pode ir contra a natureza. A gente vai refazer, ali tem um problema geológico. Claro que talvez a gente, quando tenha construído a cidade, sabia dos riscos e ninguém tomou providência. Então não dá. Agora a gente vai encher de cimento e achar que vai juntar. Não dá para encher de cimento. Não dá para encher de cimento e achar que vai juntar aquilo ali. Então a gente corre um risco grande de ir contra a natureza. Não dá. A gente tem que saber que a natureza é aliada da gente. E aí transformar o potencial em algo realizável. Sim, não dá claro. para simplesmente ver só. A gente tem um potencial turístico imenso, que são os Campos da Baixada. Eles são lindos. Lindos, principalmente quando estão inundados, né? São maravilhosos. Lindos, maravilhosos. E a gente tem potencial turístico praticamente zero. A gente sequer fala dos Campos da Baixada. É verdade. E é uma paisagem maravilhosa, de encantar. Se a gente viaja... Tá bem aqui, pertinho, bem né? pertinho, Se chegar bem aqui em Viana e olhar aquele espetáculo... É maravilhoso. E o potencial turístico ali explorado é praticamente nada. É verdade. A gente não vai ter pousada, a gente não vai ter rede de hotel, a gente não vai ter um trem de turístico, a gente não vai ter condições de chegar. Se quer chegar, vai chegar com muita dificuldade. Então, assim, se a gente não começar a preparar o Estado para sair do potencial, não basta falar do potencial. Potencial parece uma coisa tão inatingível, que está lá, que você um dia vai chegar falar lá, de potencial. Eu tenho que ter meta realizável em curto prazo, meta de médio prazo, de longo prazo, e para chegar assim, aí a gente atingiu, conseguiu obter resultado ou não conseguiu obter resultado. Senão a gente nunca sai do lugar. E aí a gente fica no mesmo discurso vazio de sempre. E o objetivo é exatamente que não seja esse, é que a gente consiga ter resultado, que a gente consiga olhar Viana daqui a 2 anos, olha aí, a gente conseguiu, agora a gente tem pousada, a gente tem hotel, a gente tem turista indo. Tem lagoas em Vianas que são maravilhosas. E aqui bem pertinho, a gente está 2 horas. Parece que a gente só consegue enxergar Barreirinhas, Atins, só consegue enxergar aquela área lá quando nós temos muitos outros pontos que podem ser explorados, né? E que a natureza, como o senhor disse, deu de graça para a gente. Nosso tempo está quase acabando e eu não posso terminar de falar com o senhor sem falar do processo eleitoral. A gente está chegando no final do ano, está acabando de sair de um processo eleitoral, ainda temos lá a Imperatriz, mas nós já estamos aqui mais tranquilos. Não era um processo estadual, vamos dizer assim, um processo municipal, mas com envolvimento de todos os deputados. Como é que o senhor avalia o resultado desse trabalho dos municípios, dos deputados dentro do município e o reflexo dele dentro da Assembleia, dentro do Parlamento, deputado? Elda, já era nossa eleição. Já é. Nossa eleição. É verdade, não dá para dissociar uma coisa da outra. Não dá para dissociar uma coisa na outra. Então a gente faz a eleição de 2 em 2 anos, na verdade, porque já prepara. Todos os deputados viajaram muito. Viajei pelo menos 40 mil quilômetros de carro. Ave Maria. Né? Nesses 45 dias é muita coisa. Mas necessário, com vitórias, com derrotas. Ninguém só ganha, ninguém só ganha, ninguém só perde. Agora, um processo eleitoral que eu diria que a gente vai precisar repensar ele para o futuro. Me parece que as últimas mudanças que nós fizemos na legislação eleitoral, pensadas, sobretudo, para diminuir a desigualdade na eleição, a gente potencializou a desigualdade. O que eu quero dizer com isso? A gente não tinha recurso público em campanha eleitoral. Uhum. A gente tinha doação de empresas e doação de pessoa física. Aí a gente disse assim, não, agora a empresa não doa mais, a gente só vai ter doação do fundo oficial, vamos dizer. No lugar de diminuir desigualdades, fez só aumentar. Então, me parece que a gente vai ter de repensar. Eu não vejo com bons olhos o resultado da mudança da legislação eleitoral, não vejo com bons olhos o resultado da criação desse fundo. É muito dinheiro público hoje, expendido só com eleição. Eu acredito que vai chegar a hora da gente precisar, todo mundo sentar e dizer, olha, não deu certo. Não deu certo, é hora de repensar, vamos tentar construir outro modelo. Porque esse modelo que está aqui até agora, ele não funcionou. Não deu certo aí. Acho que a gente nunca viu tão escancaradamente o processo de compra e venda de votos, né? E parece que o eleitor está tendo, assim,
orgulho de dizer que vende. E isso é algo que me dói pessoalmente. Pois é, porque assim, eu sou professor de direito eleitoral, Sim. tenho um livro de direito eleitoral escrito, sempre combati a compra de voto. Quando eu vejo o eleitor ir para um programa nacional e dizer, não, mas eu recebi, eu pedi lá telha, pedi tijolo, eu pedi isso, pedi aquilo. E eu pedi 2.000, mudei de ideia, como se não fosse nada. Será que a pessoa dessa não tem filho, não tem vergonha do filho olhar ele falando aquilo na televisão, dele se vendendo, porque ele está se vendendo. Pois né? Essa também a minha preocupação. Quer dizer, a gente, como se a gente não tivesse mais vergonha de fazer o que é errado. Eu quero criticar a classe política, que é responsável, sim. Mas a gente não pode tirar a responsabilidade do eleitor, porque ele também é responsável. E não é possível que a gente perdeu toda a vergonha do mundo e admite-se claramente, é crime. É crime. Passível de prisão de até 4 anos. É crime, mas parece que isso não assusta mais ninguém, né? Por exemplo, se tem um político que vende, por que eu não posso comprar? Pronto. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, nesse varejo, aí tudo acontece. Aí não tem como dar certo. Porque eu estou vendendo a dignidade e pode ter certeza, aquele voto não está sendo comprado com dinheiro do político. Pois é, e isso que ainda é pior, né? Aquele voto está sendo comprado com o dinheiro que vai fundo. Faltar. Pronto, isso. O dinheiro vai faltar para a escola, o dinheiro vai faltar para a saúde, ele vai reclamar que não tem médico. Mas por quê? Porque se gastou milhões. Imagina, uma pessoa custa R$2.000. Eu fiquei tentando fazer essa conta. Faz a conta. Não, eu acho que a casa com a telha, com a cimento e a madeira deu mais de 2.000, deu mais né? de 2.000, com então, certeza. É um voto que sai caro. Se ele comprar vários daquele jeito, o posto de saúde, pelo menos lá do município dele, vai ficar sem dinheiro. Lógico que vai ficar sem dinheiro. E a gente está falando do básico, né? Eu estou falando do básico. E eu estou falando do município pequenininho. E a gente está falando do que foi declarado, do que foi dito com orgulho. Eu estou falando do que foi dito com orgulho. Com orgulho, é verdade, com orgulho, tá? Olha, eu acho que a gente deixou muita coisa de fora, a gente ainda precisa conversar muito até o fim desse período legislativo, a gente ainda tem até dezembro, você ainda tem muito trabalho pela frente, tem muito o que repensar, tem muito o que fazer, mas vamos conversando para informar todo mundo a respeito do que acontece aqui no nosso parlamento. Vamos conversando. Deputado Carlos Lula, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Bom dia, obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje. Volte sempre, a casa é nossa. Eu que agradeço, é uma satisfação poder estar aqui contigo. Vamos brindar, né? Vamos brindar, sim. A gente brinda com café aqui. Pronto. Bom dia. E um brinde para você também. Bom dia. Aproveite bem o seu dia. Você já sabe que a nossa missão aqui é levar informação para você, sentar aqui nessa mesa de café e conversar e passar todas as informações que você precisa saber para se tornar dono da sua informação e fazer dela o que você quiser. Tchau e até a próxima.